É sempre bom estar de pé e ouvir quando as palavras que escutamos se referem pessoalmente. Portanto, é bom saber ouvir e de pé os agradecimentos. Às vezes na vida também os recebemos noutras posições fisiológicas, mas oxalá que isso a mim pessoalmente não me aconteça e o mesmo desejo a vós, sempre de pé. Bom, de ter a paciência de me escutar, não se assustem, é muito papel, mas a letra é grande. Senhora Presidente em exercício, caras e caros deputados municipais, prefazendo-se hoje a 28ª sessão deste mandato, a vós, representantes eleitos da vontade do povo vilarrealense, me quero dirigir, aproveitando o ensejo e a circunstância de ser esta a última sessão da Assembleia Municipal, na qual, por determinação de uma maioria, me foi confiada a missão de presidir à mesa e direção dos trabalhos deste órgão municipal. Em tranquilidade o faço, a partir desta tribuna, penalizando-me por dela me socorrer para manifestar o sentido desta minha reflexão final e vocativa. Em 1994, iniciei o exercício do magistério de vereador que culminou em 2005. Em 11 de novembro desse mesmo ano, fui eleito primeiro secretário da mesa da Assembleia Municipal. Desde 30 de setembro de 2011, de novo por eleição, presido este órgão deliberativo. A primeira palavra que quero dirigir-vos é para afirmar que nestes 23 anos de vida autárquica sempre procurei caminhar segundo uma conduta de verdadeira cidadania, defensor da paz social e respeitador das leis do meu país. Procurei venerar a memória dos que nestes fóruns se revelaram dignos dos cargos e funções inerentes. Procurei evitar querelas e manifestações de agressividade, precavendo-me contra intemperanças e excessos. Procurei ser prudente nas minhas ações e cortês para com os meus concidadãos. Procurei dignificar a Assembleia Municipal, não só no cumprimento e execução das suas competências, como contribuindo para que este órgão municipal, do qual fui, por vossa responsabilidade, presidente, fosse considerado um órgão autárquico maior e dignificado. Tivesse, embora de lutar contra muitas adversidades no caminho percorrido, dado que o legislador, prossecutor de uma mentalidade executiva, raramente aceita ser avaliado por quem defende os valores parlamentares ditados pelos princípios democráticos. E se a minha consciência me ditou, dela retiro a certeza de tal caminho ter percorrido, ficando convicto de que o julgamento justo e perfeito do povo de Vila Real, a quem sempre procurei honrar, será o reconhecimento do meu compromisso em ser autarca, com respeito pela regra fundamental da democracia, que é a verdade no discurso e a verdade na prática política. Um discurso político que queira assumir uma vontade absoluta ou o exclusivo da verdade peca por autocracia. O exercício do debate deve ser praticado com o estudo aprofundado dos processos, com o desenvolvimento de uma argumentação lógica e coerente, com abertura para compreender e respeitar os legítimos interesses em confronto e dar espaço ao contraditório. Estas regras são um imperativo de consciência para quem assume cargos de responsabilidade política. Citando Hannah Arendt, que é uma filósofa política alemã de origem judaica, que na sua obra Entre o Passado e o Futuro nos legou 8 exercícios sobre o pensamento político, dir-vos-ei. A liberdade de opinião é uma farsa se a informação sobre os factos não estiver garantida e se não forem os próprios factos objeto do debate. Por outras palavras, a verdade, facto, fornece informações ao pensamento político, tal como a verdade racional fornece as suas à especulação filosófica. No mesmo sentido, Karl Popper, o reconhecido filósofo austríaco,
ensina que nem sempre a verdade é acessível e muito menos evidente, sendo o seu conhecimento um desafio exigente em trabalho de procura e de compreensão, uma busca inacabada. A política, enquanto responsabilidade e prática do poder delegado pelo povo, em sufrágio democrático, deve respeitar os princípios éticos, onde não pode haver lugar para leituras e comportamentos destrutivos, nem cultos de violência e de pessimismo. Tal afirmação nada tem a ver com o saudável exercício da confrontação de ideias e de argumentos no trabalho de procura e de afirmação das melhores escolhas, nem com ele é incompatível. A política faz parte da condição humana, onde é natural e incontornável a confrontação de intersubjetividades e de interesses, necessidades e motivações emergentes da fragmentação dinâmica do corpo social. A solidão do ser, a individualidade do pensamento e do sentir, as dificuldades de comunicação e de alcançar o pleno conhecimento, frequentemente sonegado, a compreensão da realidade factual, fazem da política a arte de superar estas limitações. Caras e caros membros da Assembleia Municipal, cada pessoa faz a sua própria leitura dos acontecimentos. E a política é o esforço de cada um em reconhecer o caráter multifacetado das interpretações dos acontecimentos e das relações que neles se tecem. A realidade social é um agregado de leituras e versões individuais que determinam as relações, os encontros e os desencontros. A consciência desta diversidade de visões intersubjetivas, do que nos envolve e acontece, e a ponderação do que pode haver para além das nossas convicções, poderão ajudar-nos a superar desencontros e conflitos e a explorar bases de cooperação que nos tragam alguma tranquilidade e sentido de realização. No terminar de mandatos autárquicos, assiste-se à diversidade da organização de campanhas alicerçadas num pensamento estruturado de causas cívicas aplicadas ao conhecimento e à interpretação da realidade autárquica por quem se propõe governar. A competição política tem regras próprias, cujas fontes repontam à antiguidade clássica que nos legou obras, como a República de Platão ou a Política de Aristóteles. Mas quão esquecidas essas regras têm sido. Assiste-se frequentemente ao aliciamento de fazer cair na tentação ingênua e injudiciosa de fazer da política e dos próprios candidatos um produto de marketing. Tenha-se como sublime que o nível civilizacional de uma sociedade revela-se pela densidade e elevação do relacionamento entre adversários políticos, pela sua capacidade de afirmação de ideias, argumentos e atuações, pelo exemplo que dão e pelo respeito que inspiram e merecem na comunidade. Os membros das Assembleias Municipais devem prestar regularmente contas a quem os elegeu. Para bem da democracia e da cultura democrática, as Assembleias Municipais precisam, efetivamente, de não aceitar a subalternização que existe neste momento nesse nosso querido país. Apesar do desafio lançado a quem representa o município de aderir à Assembleia Nacional de Assembleias Municipais, não se logrou tal desiderato. Facto que auguramos, para o próximo mandato, a sua concretização fará com que a futura Assembleia Municipal de Vila Real, a nossa Assembleia da nossa terra, possa estar representada pelo seu presidente naquela estrutura associativa que conta já hoje com uma larga centena de associados de todos os quadrantes políticos. Vai valer a pena, pois esta associação, o seu objetivo é valorizar o papel das Assembleias Municipais na organização democrática dos municípios, apoiando e promovendo para os efeitos estudos, seminários, congressos e publicações. Ao terminar esta minha primeira palavra, que já vai longa, reforço a ideia, sensibilizando-vos de que devem transmitir aos eleitos de 1 de outubro para a Assembleia Municipal de Vila Real que a qualidade da democracia de um município se afere pela qualidade da sua Assembleia Municipal. É nela que em Portugal assenta a democracia local. Por isso deve ser uma verdadeira escola de democracia. É tempo de dar às Assembleias Municipais a atenção que lhes é devida pela lei, pela própria Constituição,
urge lutar, sem tibiezas, pela sua dignidade, que passa por alcançar e assegurar uma verdadeira autonomia que ainda não existe por igual e sem a qual está limitada a sua competência de agente fiscalizador. A minha segunda palavra é para todos os que nas autarquias de Vila Real, o município e freguesias servem os cidadãos, lembrando-lhes que nas suas tarefas procurem, em união, formas de aperfeiçoamento e que generosa e persistentemente burilem um bordão de cultura cívica digna de padrões de uma elevada qualidade de serviço público. Permitam-me que aqui me refira às funcionárias do Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal, Maria de Lourdes Ferreira e Maria João dos Santos, pela paciência em aceitar algum meu excesso de rigor nos trabalhos e lhes manifeste reconhecimento pelo zelo e dedicação demonstrados, merecendo o meu voto de louvor, que aqui expresso. A terceira e última palavra é naturalmente para os vilarrealenses, que numa postura de ação cívica e política acompanham o exercício deliberativo e os destinos desta terra transmontana que dele emanam, incentivando-os a adotar uma atitude de tolerância participativa e de afirmação vigilante em prol dos que, na comunidade, carecem de esperança e de uma maior dignidade de vida no trabalho e de bem-estar pessoal. Termino agradecendo aos representantes dos grupos parlamentares municipais, do Partido Social Democrata, do Partido Socialista, do Centro Democrático Social Partido Popular e da Coligação Democrática Unitária, pela partilha de confiança nas decisões tomadas para o regular funcionamento desta Assembleia Municipal. Aos coordenadores das comissões especializadas, que se envolveram no estudo e preocupação na recolha compreensiva dos assuntos, bem como nas propostas de recomendação à Câmara Municipal. Às senhoras e senhores deputados, que, por certo, através de pedidos de esclarecimentos à mesa, contribuíram para a boa e eficiente condução dos trabalhos e pela aceitação recíproca de excessos permissivos no tempo do uso da palavra. Uma mensagem para aqueles que, de entre vós, renovaram a disponibilidade de ser candidatos, desejando-vos os maiores sucessos. Aos secretários efetivos da mesa, bem como aos que supriram as suas ausências, o reconhecimento da forma pronta e cuidada no apoio aos trabalhos. A todos, o meu bem-aja. O melhor agradecimento ao Sr. Reitor da UTAD, pela disponibilidade das equipas e equipamento para a transmissão das sessões da Assembleia através da UTAD TV. Às equipes humanas, quer de filmagens, quer de transmissão e informática, que revelaram uma capacidade de montagem e profissionalismo, colaboração com os técnicos da Câmara Municipal, de especial adaptação às condições espaciais que aqui, em nome de todos, quero sublinhar e louvar. Cumprimento o Sr. Presidente da Câmara, na sua pessoa, a Sra. Vice-Presidente da Câmara, e saúde naturalmente a variação pela frontalidade adotada, pela presença física assídua às sessões e a relação institucionalmente protocolar que existiu. Para além do dever de informar e esclarecer a Assembleia, deve ser reconhecida uma acutilante e persuasiva metodologia de apresentação de certos pontos submetidos para aprovação, fazendo lembrar o período historicamente vivido na reforma republicana da administração local de 1913. É reconhecido que esta Assembleia, durante este mandato, deliberou, na sua generalidade, pela prossecução dos interesses definidos pelo Executivo, proporcionando assim a satisfação dos propósitos da governação municipal. E termino. Os anos que levo de autarca foram, sem dúvida, uma das mais enriquecedoras vivências da minha vida pública. O contacto e proximidade dos eleitores e dos munícipes da minha terra, a presença no terreno, auscultando as populações e os seus anseios, são características únicas do poder local a quem tive a honra de servir e defender. Muito obrigado.